Renascimento Cultural e Científico, Professor Andréia, História. Olá, pessoal! Nesse vídeo nós vamos estudar o Renascimento. O Renascimento foi um movimento de renovação artística, intelectual e científica que se expandiu pela Europa nos séculos XV e XVI como consequência daquelas mudanças que ocorreram no final da Idade Média que nós já estudamos, como as melhorias das técnicas agrícolas, o renascimento das cidades e o surgimento da burguesia. Essas mudanças elas vão permitir principalmente a circulação de conhecimentos, que é a principal base desse movimento. E a origem do termo renascimento? Renascimento vem de renascer. Isso porque os cientistas e os artistas do período se inspiraram na cultura grega e romana antiga, nos conhecimentos que esses povos já tinham, para expandir seus conhecimentos a partir daí. Esse período também é chamado de classicismo, porque está inspirado na Idade Antiga Clássica. Aqui do lado esquerdo, vocês vão observar que nós temos uma pintura do Rafael Sanzio, de 1514, o Triunfo da Galateia. Galateia era uma nereida que se apaixonou por um pastor chamado Assis, porém Assis acabou sendo esmagado pelo ciclope Polifemo por ciúmes dessa personagem. Então, Rafael não só usou uma temática da mitologia, mas a gente vê a ausência de sombras nessa imagem, o que indica que Rafael já estava querendo dizer que os renascentistas não tinham escuridão no seu conhecimento. Por meio da razão, tudo era iluminado. Bom, a Itália é considerada o berço do Renascimento. Tudo começou lá e depois se espalhou pela Europa. As principais cidades renascentistas, a princípio, foram Florença, Gênova, Veneza e Roma, mas principalmente Florença, é o berço do berço. E por que isso foi possível? Por que a Itália foi o berço do Renascimento? Primeiro, porque ela foi uma das principais regiões da Europa onde voltou a existir o comércio, lá no final da Idade Média. Com a volta do comércio, houve o enriquecimento. E a gente vai ter um grupo de pessoas que nós chamamos de mecenas. Mecenas são os patrocinadores das artes. Podia ser da nobreza, podia ser do alto clero e principalmente da burguesia. A riqueza que o comércio trouxe permitiu que pessoas pudessem patrocinar o estudo de cientistas e artistas, para que surgissem essas obras tão fabulosas. Outro fator que fez da Itália o berço do Renascimento foi ter muitos elementos preservados ainda da Idade Antiga, lembrando que Roma era a capital do Império Romano, então lá se tem um patrimônio cultural muito extenso. Pensamento medieval versus pensamento moderno. Então nós estamos na transição da Idade Média para a Idade Moderna e o Renascimento acontece na Idade Moderna. Então vamos ver as principais diferenças. Na Idade Média, o homem ele é um ser submisso e pecador na visão da cultura. Já no Renascimento, o homem é visto como uma criação divina, perfeita e dotada de razão, capaz de ter sabedoria. Na Idade Média, Deus é a única fonte de conhecimento verdadeiro. Já no Renascimento, a natureza é também uma fonte de conhecimento, ou seja, a observação, a pesquisa da natureza. Se lembra que lá na Idade Média alguém morria de peste negra, isso era visto como castigo de Deus. É uma pessoa pecadora. Já no Renascimento, os cientistas vão investigar o que tem em comum entre as mortes de uma cidade e de outra, ver se tem algum fator natural envolvido. Na Idade Média, há um domínio cultural da Igreja, ou seja, um predomínio da cultura religiosa, não quer dizer que era a única que existia. Já no Renascimento, há também o resgate da cultura clássica, ou seja, da cultura greco-romana. Havia na Idade Média uma concepção teocêntrica do mundo, quer dizer, Deus como centro do mundo, a religião como centro das preocupações. Já no Renascimento ocorre o antropocentrismo, ou seja,
Antropo quer dizer o homem. O homem passa a ser o centro das investigações, o centro da ciência, a inspiração dos artistas, tanto fatores físicos, políticos, emocionais, tudo que envolve o homem. Há um predomínio de coletivismo nas obras e nos conhecimentos medievais. Já no Renascimento, há o individualismo. Inclusive, os artistas eles vão estudar e se aperfeiçoar, buscar a perfeição por meios individuais. Nunca um pintor é só pintor, ele é pintor, escultor, matemático, porque para ele fazer a sua obra, quanto mais conhecimentos ele tiver, mais perfeita é a sua obra. Os pintores também tinham que produzir até mesmo a sua tinta, então eles tinham que ter um conhecimento de química. Só para lembrar, o Renascimento não se contrapõe à fé cristã, tá? Mas agora propõe a razão. Primeiro você investiga para ver quais são os fatos racionais envolvidos na questão. Eu quero que vocês observem agora os valores do Renascimento que foram apontados aqui na tabela. Ó. A busca da razão, a cultura clássica, classicismo, né, o resgate da cultura greco-romana, o homem como centro das preocupações, o antropocentrismo e a busca dessa perfeição individualismo. Agora que já estudamos os valores do Renascimento, vamos conhecer alguns artistas e suas obras, começando por Leonardo da Vinci, autor de Mona Lisa, sem dúvida uma das obras com mais releitura na história. Nós temos Mona Lisa Roqueira, Mona Lisa Maurício de Souza, Mona Lisa Botelho, Mona Lisa Romero Brito e Mona Lisa Fanqueira. Mona Lisa, com certeza, é uma das obras mais conhecidas da história e também uma das mais polêmicas. Uma das polêmicas é quem seria Mona Lisa, ou seja, La Gioconda, como também é conhecida, a sorridente. Tem estudos que dizem que ela era esposa de um comerciante de tecidos, outros de uma condessa, já apareceu uma versão que era uma marquesa, outras que era sua própria mãe e até mesmo ele, quando mais jovem. Então, para quem quiser saber mais detalhes sobre essa obra e outras polêmicas que ela envolve, eu vou deixar um link no final do vídeo. E o Leonardo da Vinci é aquele tipo de pessoa que a gente realmente pode chamar de gênio. Ele não era apenas pintor. Entre seus conhecimentos, ele também era cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. Tá bom para vocês? Então vamos lá. Entre as suas invenções ou projetos, a gente já encontra tanques de guerra, esboço de paraquedas, helicóptero e temos também aqui o homem vitruviano, que é considerado um cânone das proporções humanas. Vamos para o próximo? Agora vamos falar do Michelangelo Buonarroti, um artista tão completo como Leonardo da Vinci. Vamos começar pela Capela Sistina. O Michelangelo ele tinha como mecenas o Papa Júlio II, que o contratou para fazer essa obra. Por isso a temática é a Bíblia, e não a cultura greco-romana, como em muitas outras pinturas a gente vai observar. E ele pinta a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, mas não deixa de ser renascentista, pois vemos a preocupação em expressar formas humanas perfeitas, igual a gente vai verificar aqui com o centro do teto da igreja, Deus dando vida a Adão. Na imagem de baixo, vocês percebem um cérebro. Isso é para indicar que o Michelangelo, a cada cena, a cada momento bíblico, ele na verdade vai mostrar seus conhecimentos de anatomia. Cada cena dessa representa uma parte do corpo humano. Aí vocês podem me perguntar se ele conhecia tanto de anatomia, por que as partes íntimas de Adão era como de uma criança? Aí vocês precisam lembrar que a obra era no teto de uma igreja. E para que ele não se sentisse contrariado, ele justificava que essa imagem representava Adão antes do pecado original. Então era inocente como uma criança.
Ao todo, ele pintou 680 metros quadrados entre 1508 e 1512, e quando ele estava quase terminando a obra, o mestre de cerimônias do Papa, que aí já era outro Papa nesse momento, vai pôr um monte de defeito, inclusive por muitas pessoas nuas. Mas o Michelangelo, ele era muito vingativo. Lá na cena do juízo final, ele pinta esse mestre de cerimônias, que era o Biagio da Cesena, envolvido numa serpente. Bom, esse mestre de cerimônias percebeu a vingança e foi reclamar ao Papa, mas o Papa o ignorou e assim ficou. Mas vingativo assim é pouco para o Michelangelo. Olhem onde a serpente está mordendo. Sem comentários. Vamos para o próximo slide. Aqui temos algumas esculturas em mármore de Michelangelo. Ao centro está o herói bíblico Davi. Mais uma vez, as formas humanas perfeitas, é possível verificar até as veias. Lembrando que não podia errar, porque ele esculpia em peças inteiras. Percebemos que a mão que está voltada para o chão é maior do que a que está voltada para cima. Segundo alguns estudiosos, essa mão é maior porque representa os pecados humanos, e a menor representa o que há de divino em nós. Parece fácil para vocês? Só gostaria de esclarecer que essa escultura tem 5 metros e 17 centímetros de altura. De um lado ainda temos a Pietà, a Virgem Maria, e de outro, Moisés. Essa obra de Sandro Botticelli se chama O Nascimento de Vênus. Vênus é a Afrodite da mitologia grega. Essa obra é para a gente também lembrar da influência da cultura grega nas temáticas desse período. Na arquitetura também encontramos valores clássicos. A gente pode observar ao fundo a Basílica de São Pedro, em Roma, no Vaticano. A sua fachada lembra muito um templo grego. Na literatura também temos representantes do Renascimento, ou seja, das ideias humanistas. Na Inglaterra temos William Shakespeare, autor de Romeu e Julieta, entre outras obras, que conta a história de um amor proibido entre dois jovens. Em Portugal temos Luís de Camões, considerado o pai da língua portuguesa, autor de Os Lusíadas, que conta a história da viagem de Vasco da Gama. Na Espanha temos Miguel de Cervantes, que em sua obra Dom Quixote de la Mancha conta a história de um cavaleiro medieval que não tem mais função naquela sociedade, ou seja, é uma crítica. Como vocês podem perceber, todas as obras abordam questões humanas. Agora vamos ver alguns nomes do Renascimento científico. Gutenberg foi inventor da imprensa, a máquina que permite publicar livros. O primeiro livro impresso por Gutenberg foi a Bíblia. Cabe lembrar que antes da imprensa, os livros eram manuscritos, fazendo com que fossem muito caros e raros. A invenção da imprensa é uma grande invenção científica que vai possibilitar novas invenções científicas, pois com a publicação de livros, os conhecimentos podem viajar longas distâncias. Na astronomia temos Nicolau Copérnico e Galileu Galilei. Nicolau Copérnico é o defensor da teoria heliocêntrica, Hélios é o Sol. Ele defendia que é a Terra que gira em torno do Sol, e não o Sol em torno da Terra, como se acreditava até então. E Galileu Galilei vai aprimorar as suas ideias, inclusive também vai desenvolver o telescópio refrator e com ele descobrir as manchas solares, as montanhas da Lua, as fases de Vênus, os 4 satélites de Júpiter, entre outros, os anéis de Saturno, as estrelas da Via Láctea. Então, galerinha, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não deixe de dar o seu joinha. Brincadeira, gente, não sou youtuber não, e bora fazer as atividades agora.